Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, com o deputado eleito pelo PSB, também líder do governo na Assembleia Legislativa, Evásio Bezerra. Evásio, seja bem-vindo aqui, que bom conversar com você agora, numa nova fase, eu diria assim, da sua vida pública, agora com um mandato de deputado estadual, o senhor já vinha exercendo já esse mandato com 2 votações consideráveis, mas ainda não tinha tido aquele carimbo definitivo na Assembleia. Que diferença faz para você essa votação consagradora de 31 mil votos daqui para frente, ou não faz muita diferença? Era uma satisfação enorme poder comparecer aqui a esse ambiente, ao seu estudo, à sua empresa. Obrigado, Evásio. E dizer que poderia diferir ou não. Isso é uma questão de cabeça, de equilíbrio e de maturidade. Devo dizer que pessoalmente não muda em absolutamente nada o meu comportamento, a minha ação, mas de outra banda, de outro norte, para ser bastante verdadeiro a você, devo dizer que é mais prazeroso. Porque nas 2 outras oportunidades, na primeira eu fiquei na 2ª suplência e na anterior na 1ª suplência. E aí você tem sempre uma limitação, uma expectativa, e por mais confiança que eu tive, e verdadeiramente eu tive, além da confiança, a certeza de que permaneceria na Assembleia como permaneci, por parte, mas eu ficava na dependência do governador e na complacência, generosidade de um companheiro, coisa que não vai ocorrer a partir de fevereiro. Para que você tenha uma ideia, para dimensionar... Pode ser que agora aconteça o contrário, né? Você seja demandado para abrir espaço para alguém, talvez, né? Dos seus companheiros que não tiveram êxito. É verdade, só que hoje nós temos uma bancada de 17 parlamentares. Eu hoje sou suplente de uma bancada de 7 parlamentares, sendo 6 da base. 6 parlamentares da base. É diferente você ser primeiro ou segundo e uma bancada de 15 parlamentares. É o tamanho da nossa bancada. Há uma complicação, eu já sei que você se refere ao meu amigo, ao deputado Lindolfo Pires, pela irmandade que nós temos, a solidariedade, ele foi extremamente correto comigo. Pode existir isso, pode acontecer, e a vida tem disso, a vida e a política nós temos que ter mão e contramão. Senti muito, lamentei muito a não eleição, pelo menos direta, do deputado Lindolfo, mas como eu disse, uma bancada de 15 parlamentares, nós vamos trabalhar para que ele possa ascender também à titularidade. Ele merece, tem talento, bom caráter, leal, sincero e coisas da política, coisas da vida. Você poderia me perguntar, porque nós temos como primeiro suplente o deputado Jutaí, que mesmo integrando a nossa coligação, mas abriu uma dissidência, ou seja, não votou no nosso candidato João Azevedo, governador eleito da Paraíba, e a princípio isso pode parecer um pequeno entrave, mas eu quero crer que nada que não possa ser superado e que os 2 possam ser convocados para a Assembleia com o chamamento por parte do nosso governador João Azevedo, integrantes dessa pleiade de bons e de competentes deputados estaduais eleitos para a partir de 2019. Evásio, você sentiu alguma diferença desta campanha para as 2 últimas que você participou? Poucos dias depois desse resultado, que leitura, que percepção você já faz assim, no termo de comparativo? Nessa aqui eu acho que eu acertei mais nesse ponto, nas outras eu deixei de perceber mais esse ponto. Que leitura já dá para ter? Olha, Heron, eu pensei até que a sua pergunta viria no norte, o que eu senti nessa campanha como todo e nas demais. Primeiro, a minha frustração com relação à reforma política, no encurtamento do tempo, do tempo da campanha, o engessamento do povo, dos eleitores. Quer dizer, o eleitor hoje vai às urnas com medo e faz uma campanha com medo, o que pode, o que não pode. Antigamente, você se recorda, como eu me recordo também, existiam os showmícios, que era uma vibração, era uma festa, e contribuía muito com as campanhas. Hoje, particularmente a mim, eu digo que o que me meteu mais, não diria medo, mas preocupação foi o silêncio da população. Eu, inclusive, fiz essa colocação a vários companheiros
de partido e de bancada, comparando, Heron, e você como comunicador e como um visionário, um cara que observa muito, tem uma sagacidade incrível, nós contávamos ali na Epitácio Pessoa de 200 veículos que passavam nesta campanha, de 200 não tinha mais do que 15, 20 veículos adesivados. Diferentemente de outras campanhas, onde dificilmente você via um carro onde o eleitor não demonstrasse já a sua preferência. Então era uma eleição perigosa, silenciosa. Eu achava que ia haver uma abstenção muito grande, coisa que não houve, me surpreendi com relação a isso. E era mais isso e a minha dificuldade pessoal de ordem financeira. Mas eu pude aí compensar tudo isso, andando muito, viajando muito e multiplicando a quantidade de municípios onde eu atuava politicamente. Eu me restringia a João Pessoa, a Grande João Pessoa e ao Brejo da Paraíba. Região de Bananeiras. É verdade. Algumas cidades do sertão eu vinha conhecer ao visitar para fechar um apoio. Exemplo de Igaraci, de Itaporanga, Princesa Isabel e Manaíra eu já conhecia, de outros carnavais, de outras campanhas. Mas Itaporanga, Igaraci, Diamante, foi a primeira vez que visitei essas cidades e plantei lá, graças a Deus, sementes que germinaram e contribuíram decisivamente para que definitivamente eu acabasse com o fantasma da suplência e de forma efetiva e com a votação expressiva pudesse receber essa consagração e, lógico, e fruto do meu trabalho, do nosso trabalho e a visibilidade que eu também ganhei enquanto líder do governo. Evásio, que lição, na sua opinião, fica dessa vitória retumbante de João Azevedo, que não é um político, que não vem de uma carreira política, que tem um trabalho muito restrito à gestão pública, que foi, obviamente, também muito desacreditado exatamente por esse perfil e que, pela primeira vez na história recente da Paraíba, é alguém que vence no primeiro turno numa Paraíba tão historicamente dividida. Ora, Heron, a resposta das urnas, elas nos remetem a várias reflexões, várias. A primeira delas que vale a pena o trabalho. Isso fruto da gestão de Ricardo Coutinho, a sua liderança e, acima de tudo, o seu reconhecimento público, me perdoe, reconhecimento da população ao seu trabalho de Cajazeiras a Cabedeira ou de Cabedeira a Cajazeiras, como queiram. Então, isso é o reconhecimento de que o trabalho vale a pena. E João, pouca gente apostava em João, que era um técnico, que não era um político, e ele conseguiu aí se superar e incorporar como ninguém o projeto do governo Ricardo Coutinho, o projeto do PSB. E acho que dificilmente, nós tínhamos outros nomes, conseguiria o que João conseguiu, e nunca é demais que eu possa aqui, diante das suas telas, dizer que me surpreendeu muito a performance de João, a sua conduta, a sua postura, inclusive no debate. Acho que um dos primeiros, se não o primeiro debate, que foi na TV Arapuã. Foi na TV Arapuã, que você mediou, e ali João teve uma desenvoltura incrível, e ali ele deu sinais claros de que estava preparado para suceder Ricardo Coutinho, estava preparado para governar a Paraíba. Eu acho que ali foi o pontapé inicial de toda essa trajetória. Agora, se você me perguntar, e eu vou lhe responder de forma bastante honesta, chegar a esse patamar de 600 mil votos, nem eu, nem ninguém. Só um visionário como Ricardo Coutinho, talvez ele passava para a gente isso muitas vezes. Eu estive com ele na terça-feira, ele me dizia: Evásio, nós vamos ganhar no primeiro turno e por uma maioria bastante expressiva. Eu, não por obediência, mas por respeito, balançava com a cabeça, mas eu, honestamente, eu poderia ficar aqui à vontade. Não achava que dizer, chegava eu tanto. achava. Eu acho que dá para ganhar, porque nós sentimos isso. Algumas pesquisas já sinalizavam isso. Né? As pesquisas, eu acho que o Ibope cansou de perder na Paraíba, e aí deu o resultado praticamente exato,
conforme os resultados que eles chegaram a divulgar. Alguns erraram apenas no segundo colocado, né, que davam sempre José Maranhão. Quase todos José Maranhão. Verdade. Evásio, o primeiro governo de Ricardo Coutinho, e você estava lá na Assembleia Legislativa, foi muito conturbado na relação política. Minoria, o presidente da Assembleia fazia oposição aberta. No segundo mandato, esse cenário, esse panorama mudou completamente. Vocês tiveram tranquilidade para aprovação de matérias, sem dificuldade. O que você projeta para esse terceiro mandato do PSB na relação, na correlação de forças dentro da Assembleia? Heron, essa sua pergunta me dá a oportunidade para dizer o seguinte. Eu nasci em política junto com Ricardo Coutinho. E é um testemunho que eu vou dar, mas de um cunho assim bastante verdadeiro. Ricardo me surpreendeu. Ele era um grande parlamentar, mas havia aquela dúvida se ele seria um grande gestor, que são coisas completamente distintas. Muitas vezes na história política, não apenas da Paraíba, mas do país inteiro, você tem um cara que tem um perfil para ser parlamentar, um grande parlamentar. Quando chega no executivo é um verdadeiro desastre, uma decepção. Ricardo foi um bom parlamentar, eu posso dar esse testemunho, porque fui vereador com ele, e tínhamos uma amizade muito sólida e consistente. Posteriormente, eu não me acanho em dizer isso, fui adversário de Ricardo, talvez o que lhe fez mais oposição, você já foi logo quando você chegou em João Pessoa, acompanhou um pouco ainda dessa nossa trajetória. Mas Ricardo me surpreendeu enquanto administrador, surpreendeu a Paraíba e surpreendeu o país inteiro. Essa aqui é a verdade, pelo equilíbrio que o nosso Estado se encontra. E esse resultado das urnas, eu tenho convicção que todo e qualquer paraibano há de concordar comigo. Inclusive aqueles que não comungam, que não simpatizam, que não acompanham o PSB e nem acompanham o Ricardo Coutinho. Mas reconhecem a sua popularidade, a sua força e seu estilo diferente de fazer política. Então, o que foi que houve? Nós tínhamos uma prática antiga em que deputado não tinha dificuldade de arranjar passagem, não para botar no bolso, mas para os seus eleitores, para o interior, de conseguir passagens aéreas, muitas vezes para um amigo, um correligionário. Tratamento de saúde, ajuda financeira mesmo, o cara estava com as contas aí, cartão atrasado, uma dificuldade tremenda. E aí o deputado tinha uma cota na Casa Civil e lá ele ajudava. Ricardo aboliu isso, aboliu definitivamente isso. E houve um choque. Nesse choque, alguns deputados romperam politicamente e, resumindo, a história muito comprida, nós concluímos o nosso primeiro mandato, com apenas 6 parlamentares. E tínhamos na presidência, durante os 4 anos, o ex-presidente, o ex-deputado Ricardo Marcelo, que eu sempre dizia, inclusive nos seus programas, que seria o maior líder da oposição que Ricardo Coutinho enfrentou, que o governo Ricardo Coutinho enfrentou. E foram dificuldades terríveis, tremendas, e que eu tive que enfrentar, que ir para a linha de frente, para a linha de tiro, para poder aprovar as matérias do governo. Era no braço, no peito e na raça. E aí, com o advento do mandato, desse atual mandato, os deputados se adequaram a essa realidade. E a nossa bancada ficou extremamente fortalecida, sob o ponto de vista quantitativo. Nós chegamos a ter 24 parlamentares na bancada, mas sob o ponto de vista isso quantitativo e qualitativo. Bons parlamentares, bons de debate, bons de tribuna, que eu não vou nominar aqui para não pecar por omissão, mas grandes parlamentares. Além da eleição de Adriano Galdino e de Gervásio Maia, que deram aí equilíbrio e governabilidade, condição de governabilidade ao governador. E aí o segundo governo, diferentemente do que muitos pregam, até alguns comunicadores, alguns estrategistas políticos, olha, o segundo mandato ele jamais seria ou será igual ao primeiro. Ricardo fez o inverso. Ele fez um bom governo, tanto que você viu, não diria a dificuldade que ele teve de se eleger, mas você há de convir, fazendo aí uma comparação, ele conseguiu capitalizar muito mais votos para João do que para ele próprio. Deveria ser o inverso. Como se no segundo governo tivesse deslanchado, né? E isso graças a essa governabilidade concedida ou patrocinada, comandada por Adriano Galdino
e posteriormente pelo deputado Gervásio Maia. Então houve aí essa adequação extremamente importante. E aí os louros da vitória, o recado das urnas, alguns grupos tradicionais políticos foram praticamente não, foram humilhados mesmo, essa que é a expressão, e eu não vou nominar porque não é da minha história, não é da minha índole tripudiar em quem perde. Quem perde, nós temos que ter, no mínimo, respeito a quem perdeu a eleição. Mas nós temos que comentar o fato ou os fatos. Evásio, você falou aí na governabilidade que passou pela eleição de 2 aliados na Assembleia Legislativa. Esse debate mais cedo ou mais tarde vai vir também dentro da base governista para a próxima sucessão da mesa diretora. Na sua opinião, que fórmula pode ser usada para conciliar uma base que é robusta? Olha, Heron, eu fui inclusive o Porque tem pai... muitos interesses aí, muita gente querendo. Eu fui inclusive o pai da criança. A ideia, porque eu sabia o quanto era difícil derrotar Ricardo Marcelo naquela ocasião. E aí, numa noite sem dormir, preocupado com a conjuntura, eu tive a ideia de dizer, olha, por que não democratizarmos o processo, que parece ser uma negociação, uma negociata da forma pejorativa, você chegar e colocar 2 candidaturas como nós conseguimos e colocamos de uma forma estratégica, porque não interessava naquela ocasião a Ricardo Marcelo dividir o poder por sua vaidade, por seu temperamento. Porque um controle da máquina, né? Se ele tivesse jogado o jogo... Ele poderia ter vencido. Ele fatalmente venceria, nós ganhamos por um voto. É verdade. Mas nós sabíamos o que é que iríamos enfrentar. Eu dimensionei, pesei tudo isso como um dos articuladores. O que é que ocorre? Essa prática, ela serviu para a maioria das câmaras municipais, inclusive para a de João Pessoa, esse modelo, e quero crer que vai ocorrer novamente, porque você democratiza, Heron. Você, inicialmente, alguns comunicadores chegaram a distorcer, não, mas uma negociação, porque você tem que ter rotatividade no poder. Foi muito bom para a Assembleia, Adriano Galdino e Gervásio Maia. E será muito bom se nós democratizarmos mais uma vez. Desde o início já tinha um acordo de alternância. Verdade. Não, aí como houve, né? Nós lançamos os 2, então, elegemos logo para os 2 biênios. Já numa mesa só já se definia que iria ter alternância. Claro, claro. Porque antigamente, essa fórmula vai se repetir? Você veja que, sem nenhum demérito, eu inclusive ajudei a construir a primeira eleição do Duval Ferreira. Então, Duval passou 10 anos como presidente. É muito tempo. Ou é todo mundo incompetente, e ele competente demais, e nós sabemos que isso não é bom. Não é bom porque a casa merece uma oxigenação, a casa é bom a alternância do poder. Foi benéfico para a Assembleia, vai ser benéfico para a Câmara de João Pessoa e para outras casas legislativas que seguiram esse padrão, esse modelo. E se depender do seu parecer, essa fórmula se repete agora, em 2019? Com certeza, eu defendo isso, já defendi, inclusive hoje a primeira conversa que tive com alguns companheiros. Mas me permita aqui, Heron, eu estava viajando para João Pessoa ontem e ouvindo até algumas emissoras do interior. E é incrível, de repente... vocês, de forma genérica da imprensa, muitas vezes pautam a notícia, pautam até a matéria. Vocês têm uma capacidade, Heron, e você, além de tudo, por sua inteligência e sua competência. Vocês são capazes de preparar uma matéria e ficar aguardando apenas aquele cara que vai assinar. Você já tem a matéria pronta, com tudo que ele disse e tudo mais. A capacidade que vocês têm. Qual é o exemplo? E eu fiquei rindo, o exemplo é o seguinte, eu vinha ontem, e aí o cara pegou várias entrevistas, isso é candidato, não sei o quê, provocando, né, alguns companheiros que assumiram as candidaturas, e para minha surpresa, eu almocei com ele hoje, com o Adriano me disse que não assumiu a candidatura, que iria ter uma conversa com o governador Ricardo Coutinho. Eu fui indagado hoje por vários comunicadores, perguntando qual seria a minha posição. Mas aí onde eu quero chegar é que alguns comunicadores provocaram no bom sentido alguns parlamentares, na hora que eles disseram, eu falava, responderam, eles, olha, não é possível um negócio desse, é muito ruim, terminou a eleição, não tem nenhuma semana. Eu fui um dos que critiquei, Foi? Tá vendo? Critiquei. Mas não provoquei para que ninguém falasse. Não provocou, né? Não. Nenhum coleguinha seu, você e outra pegou coisa, alguém até me questionou, disse, não, Heron, mas eles estão falando porque se perguntou. Bem, eu posso perguntar a Evásio Bezerra se
esse processo já está em curso. Evasio tem a opção de dizer que é muito cedo, que não é hora, que pode ser discutido isso mais na frente, ou responder, realmente podemos já conversar agora. Então o deputado tem a opção de escolher a resposta, né? É verdade. Não, mas tudo bem, eu estou falando no sentido genérico da coisa, como isso ocorre. Você é simpático ao nome de Adriano Galdino? Eu tenho uma amizade enorme ao deputado Adriano. Tenho outros companheiros que têm uma amizade, e graças a Deus eu gozo. Eu gozo de uma convivência salutar, fraterna, apesar da missão espinhosa de ter que bater de frente, principalmente com alguns colegas da oposição. A exemplo de Bruno, de Tovar, e esses na condição de líder, mas de outros parlamentares também, nesse período de 8 anos de convivência na nossa Assembleia. Mas eu tenho certeza que eu tenho o respeito desses companheiros que conversam com todos, dialogam com todos de uma forma muito descontraída. Mas existem aqueles que, por N razões, nós mantemos uma relação mais próxima. Um deles é Adriano Galdino, que mesmo não se lançando, mas a imprensa especula, alguns companheiros me ligaram hoje já falando no nome de Adriano, e eu não tenho por que esconder. Lógico que nós vamos ouvir o governador Ricardo Coutinho, nós vamos ouvir o governador eleito João Azevedo e vamos sair de uma forma bastante harmônica, até pela responsabilidade que nós temos e, acima de tudo, também em função da resposta das urnas. Tudo isso vai ter que ser incutido na cachola de cada um de nós, a responsabilidade que nós temos com todo esse processo. Deputado, o senhor é líder do governo Ricardo Coutinho desde praticamente quase o começo do governo Ricardo Coutinho, né? Apenas com 60 dias chegava a casa, foi guindado essa Então condição. vai fechar em 8 anos. O senhor pretende permanecer na liderança ou vai defender para a liderança o mesmo que o senhor defende para a mesa da Assembleia, a oxigenação? Tá vendo, Heron? Eu não sei se isso é uma visão de futuro ou se é pura maldade mesmo. E eu fico à vontade, é uma perguntinha cavilosa. Veja bem, eu defendo a alternância. Eu até digo, se pedirem minha opinião, eu acho que um outro companheiro diga de uma forma bastante verdadeira e desprendida. Eu já estou plenamente contemplado calejado com também, aquela né? aquela chancela que você disse, aquele carimbo, e exibir o meu diploma, ou o nosso diploma, e dividindo isso com 31.288 companheiros que acreditaram e que acreditam em mim. Isso aumenta uma responsabilidade sobre meus ombros, Heron, porque eu fui votado em 2014 em apenas 7 municípios. Agora eu fui votado em 34. Eu andei muito nesse estado. Eu sou um deputado presente, eu gosto de ser presente. Jamais admiti ser chamado de deputado de Copa do Mundo, aquele que só aparece de 4 em 4 anos. Então isso vai aumentar muito a minha luta pessoal. E não pense que é fácil ser líder, inclusive com uma bancada numerosa. Eu já foi muito mais difícil em 2015 ou em 2012, né? 2012, já que eles são 2010. Então, a partir de 2011, foi muito complicado pela formação da Assembleia e, repetindo, o comando de Ricardo Marcelo, que foi o principal opositor do governador Ricardo Coutinho e do seu governo. Então, eu defendo, honestamente, eu acho que essa responsabilidade, que essa missão, não pode recair sobre a mesma pessoa, mas é uma decisão de cunho eminentemente pessoal. Isso não vai alterar em nada o meu comportamento, a minha responsabilidade em defender o governo, diferentemente do que muitos companheiros, em algumas reuniões de bancada, eu chegava a dizer isso. Nós temos deputados valorosos, bons de tribuna, mas se você fizer aí uma retrospectiva, você vai ver que poucos defendiam o governo. Eles acham uma convicção totalmente equivocada que a missão defender o governador e defender o governo é do líder, né? Só quando a coisa aguçava, alguns partiam também para defender, mas o conceito que se tem na Assembleia, ou pelo menos nessa atual legislatura, é que a responsabilidade de defender o governo e o governador é do líder. Eu não vou agir dessa forma. Quem quer que seja o escolhido por João Azevedo para liderar a bancada, eu serei seu parceiro, eu serei seu aliado, e eu não deixarei
que muitas vezes ele sinta um pouco de solidão nessa difícil e árdua tarefa de defender o governo, porque todo governo, Heron, ele tem bons e tem maus momentos. Quais foram os momentos maus do governo Ricardo Coutinho? Justamente o conflito e o confronto com algumas categorias. Não há por que esconder isso. Com o EPB, com até os órgãos nas audiências públicas de formatação do nosso orçamento, que deveremos enfrentar novamente agora, já com relação ao governo de João Azevedo. Então não é uma missão tão fácil, mas eu quero crer, não, eu tenho certeza e convicção que com esse novo quadro nós temos bons parlamentares que podem desempenhar essa função. E, repito, eu estarei ao lado de quem for o escolhido pelo governador João Azevedo. Evásio Bezerra, deputado estadual, reeleito, líder do governo, muito obrigado por ter vindo falar conosco aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, e parabéns pela vitória nas urnas. Heron, eu quero lhe agradecer, dizer que esta é a primeira vez, mas espero que seja a primeira de uma série. Nós temos encontros, assim, muitos encontros, tivemos muitos encontros na TV Arapuã e na Rádio Arapuã, programas que você comanda com tanta categoria, você que teve uma carreira assim meteórica, foi aquele matutinho, me perdoe, que chega lá de Marisópolis. Lá do Peracé. É verdade, e que de repente se inspira em alguns ícones da nossa radiofonia e da nossa imprensa de uma forma geral, mas hoje você tem personalidade própria, por seu talento, por sua competência e além de grande comunicador, é também um empresário, comanda aqui esse sistema que tem uma marca já registrada, não apenas na política, mas na economia, no esporte, uma equipe valorosa, e eu só tenho que tirar o chapéu para você, e lhe aplaudir, reconhecer um filho de Marisópolis, uma cidade que nem conheço, é uma das vai conhecer em breve. Que eu nem conheço, mas vou ter o prazer de conhecer, e que de repente chega aqui, se projeta, um cara sério, competente, e que tem um futuro brilhante pela frente, não tenho dúvida. Obrigado pela generosidade, Evásio Bezerra. Obrigado a você pela participação, pela interação. Continue ligado com a gente aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. A gente se encontra.